A gente está aqui de novo falando da surdez. Ouviu? A gente está falando aqui com o professor Ricardo Bento, lá do HC, o Torrino, que manja tudo desse assunto, né, professor? E o assunto que nós vamos tocar agora é o que causa surdez. Segura aí que já vai começar. Bento, vamos lá. A surdez tem muitas causas, né? Primeiro a gente tem que saber quais são os tipos de surdez. Tem dois. Um, que é o que a gente chama de surdez de condução, né? Que você tem alguma coisa que obstrui o som de entrar e chegar lá no ouvido interno, na cóclea. Então, por exemplo, desde uma cera, uma rolha de cera que tampa o seu ouvido. Um feijão que a criança joga lá para dentro. Um corpo estranho, qualquer, um bichinho que entrou, coisa assim. Uma inflamação, né? Uma inflamação no ouvido, uma inflamação no canal auditivo, uma otite externa, uma otite média, secreção de criança tem muito isso, gripe que tampa o ouvido. Fecha o canal, né? Ele diminui. Fecha o canal, aí tem a tuba auditiva, né? Que é a comunicação que o ouvido tem com o nariz lá atrás, que às vezes não funciona direito. Então, quando anda de avião, que o ouvido tampa, quando desce a serra, que o ouvido tampa também. Né? E, então você tem isso, são as surdez que impedem, essas daí são de tratamento mais fácil, podem ser clínicos, de remédio, cirúrgico, às vezes que você vai tirar a secreção ou tirar a coisa, mas esses são os mais fáceis. Agora, o principal é aquela que é dentro do ouvido interno, que é a chamada surdez neurosensorial. É aquela que eu fui ver hoje, por exemplo, é um exemplo. Exatamente, é aquela que o cara, que o nervo não transmite o impulso nervoso para o cérebro. Tá, quer dizer, a informação toda chega lá no ouvido. Mas acontece o seguinte, que o ouvido ele é um órgão extremamente diferenciado porque ele transforma a energia mecânica do som, porque o som é uma vibração mecânica. Tá? O ar está vibrando aqui quando a gente está falando, está entrando no nosso ouvido. Aí quando ele bate na membrana timpânica, parece um tamborzinho assim, ela vibra, passa essa informação para um órgão que parece um caracol, que chama cóclea. E esse órgão que parece um caracol, que chama cóclea, ele tem dentro dele, aliás, ele é assim porque ele tem todas as frequências como parece se fosse um caramujo, né? É um caramujinho. Um caramujinho, né? E ele tem como se fosse um teclado de um piano, das células, com todas as frequências. Na parte mais externa da cóclea, eu imagino que sejam as frequências mais graves, né? Agudo? Agudo, logo na entrada da vibração. Depois vai subindo na ponta do caracol. E lá no estreitinho? Lá, do caramujinho, lá é o grave. Eu pensei que fosse o contrário. Então, aí o que acontece? Essa vibração que está dentro da cóclea lá, são células que têm uns cílios que fazem assim, parece, se vocês imaginarem, como se fosse quando você vê naqueles filmes, ou aquelas barreiras de coral, o coral fazendo assim para lá e para cá com o movimento da água. Fica dentro de líquido isso, né? Isso, fica dentro de um líquido, embebido num líquido. Então, a vibração faz com que as células, a água vibre, as células vibrem. E esse movimento é um gerador. Um gerador de eletricidade aqui na pontinha. Aí vai sair pelo nervo auditivo e vai levar a informação lá para o cérebro. Tá? Então, quando a coisa acontece na cóclea, alguma coisa que machuca a cóclea, ou que danifica a cóclea. Uma pancada, o que são essas coisas? Por exemplo, um som alto, então nós vamos chegar lá agora, uma vibração muito forte, que faz um maremoto lá dentro da cóclea. Arrebenta com ela. Arrebenta com ela. Arranca os pelinhos, fica tudo carequinha. Ou, por exemplo, um remédio, uma droga que você toma, que é ototóxica, então tem alguns antibióticos, outros remédios que são ototóxicos. O cara precisa tomar. Mas... Às vezes precisa tomar mas ele pode danificar. Então precisa saber quando usar, como usar e saber prevenir. E aí também no nervo auditivo, ele pode ter uma neuropatia, uma doença, uma virose, uma meningite. Quer dizer, tem aí N causas infecciosas, tóxicas, como os remédios, traumáticas de som ou de batida mesmo. Acidente. Então, quer dizer, tem N coisas. Mas daí isso é uma surdez sensorial, neurosensorial, dentro da cóclea ou no nervo. Essa é muito mais difícil de tratar,
Porque a cóclea, quando ela é lesionada, quando essas células são lesionadas, ela não tem a capacidade de regeneração. Diferente, por exemplo, quando você se corta. Quando você Cicatriza. se corta, cicatriza. Elas não. Elas perdem o epitélio. Então, quando você tem uma surdez súbita, que isso é uma coisa também para fazer, uma coisa que você perde a audição instantaneamente, você tem que procurar o médico o mais rápido possível. Por quê? Porque isso pode, às vezes, ser revertido. Quando é do As começo. células podem não ter morrido ainda, Então, os pelinhos estão e aí vivos. é muito importante que vai procurar um otorrino, né, um médico especialista, porque às vezes o clínico geral nem sabe que existe isso. Então, Teve gente que mandou pergunta aqui sobre surdez surdez súbita. Então, a surdez súbita é um tratamento de urgência para poder tentar reverter. Então, aí essa lesão é permanente. Das aves, por exemplo, as células têm a capacidade de regeneração. Então, os grandes estudos que estão sendo feitos hoje, até no nosso laboratório aqui da Faculdade de Medicina da USP, e também na laboratórios pelo mundo inteiro, são de drogas regenerativas ou então de métodos de regeneração com célula-tronco, coisa desse tipo. Mas ainda são tudo experimental, tá? Bom, mas o que machuca? Machuca, por exemplo, o som alto. E o som alto é uma doença, entre aspas, do jovem, da modernidade. Da sociedade, da sociedade. Por quê? Primeiro que a gente vive numa cidade barulhenta. A maioria das pessoas hoje vivem em grandes cidades, etc. E tal, que as são fábricas. Aí você tem a surdez do trabalho. Nas fábricas, obviamente, existe o cuidado com o negócio de medicina do trabalho. Então você tem as EPIs, né, que são os equipamentos de som, por exemplo, você trabalha numa metalúrgica, então você é obrigado a usar, tem aquela coisa toda. Mas você imagina, por exemplo, numa oficina mecânica familiar, essas coisas, ninguém usa isso aí. E vai detonando o ouvido da pessoa ao longo do tempo. Aí você tem a turma do fone de ouvido, da música alta. Que a molecada gosta de ouvir o rock and roll no último, né? Mesmo os adultos, maior que eu gostoso é ouvir música alta, né? Porque a música é mais eletrizante, mais, né? Dá mais adrenalina e tal. Então, isso vai fazendo que cronicamente, porque o ouvido ele tem... Quando o ouvido foi desenvolvido... E foi inventado. Por Deus ou pela natureza, etc. e tal, ele era uma pessoa que morava no mato. Nós éramos animais, né? Então, os primatas que moravam lá no... O barulho mais alto que vai ter é um trovão. Uma coisa, mas é rápido. Tá? Aí depois a sociedade foi desenvolvendo um monte de coisa. Então, um monte de barulhos, né? Por exemplo, o barulho, às vezes, ele não causa só a lesão na célula, ele causa também um problema de irritação na pessoa. E essa irritação leva a ter aumento de doença cardíaca. Então, o cara que trabalha num lugar barulhento está sempre meio irritado, leva a ter problema neurológico, leva a ter problema de esquecimento também. Então, olha só, se você pegar mamíferos e for, por exemplo, num lugar que tem uma grande queda d'água, uma cachoeira, ele não fica lá. Ele pode passar de passagem, mas ele não habita lá. Ele não tem a toca dele lá, porque ele não aguenta ficar o tempo todo com aquele barulho. Ninguém aguenta ficar. O barulho já foi usado como forma de tortura. Várias vezes ele é usado. Tem desde a tortura chinesa, que é aquela do gotejamento, que irrita o cara, que toque, não precisa ser alto, até o barulho alto. Quem não lembra, sei lá, os mais jovens talvez não lembrem, no Panamá, lá o Noriega, lá que os Estados Unidos queria pegar ele, né, que ele era um ditador lá, e ele se refugiou numa embaixada. Então o americano não podia entrar lá na embaixada. Território protegido. Ele fez o quê? Eles cercaram a embaixada com a caixa de som violento, 24 horas de música alta. Rock and roll na orelha do cara. O cara não aguentou, se entregou. Entendeu? E outra coisa, pra você confessar também, você põe lá um negócio, barulho no cara lá, o cara confessa qualquer coisa. Então é uma forma de tortura também. Então, eu tenho uma história, né, que é verídica comigo, que eu fui levar meu filho quando eu era pequeno no zoológico, aqui de São Paulo. E quando eu cheguei lá, tinha o espaço do gorila, e o gorila
Era um gorilão grande, né? E tinha a gorila e o gorila. A menina e o menino. Aí tava lá o gorila de um lado, a gorila do outro, e lá era um espaço bonito, tinha uma cachoeira artificial, assim, uma queda d'água que eles fizeram na pedra. Então, era no meio, né? A queda d'água. O gorila ficava encostado na última parede, o mais longe possível da queda d'água aqui, e a gorila lá do outro lado também. Tá. E você via que ele estava com a cara de incomodado. Não era a fêmea que tá. Eles não estavam se evitando, eles estavam evitando o barulho da água. Que já pensou 24 horas aquela água na cabeça dele. Bom, aí eu olhei aquele negócio, isso foi na década de 80, não, 90, começo de 90. Aí eu peguei, naquela época não tinha celular, não tinha. Eu peguei e escrevi uma carta para o zoológico. Eu me lembro até do nome do veterinário. Né? Não vou falar o nome aqui. Não, a gente manda um salve para ele. Será que pode? Eu não sei, não, mas eu não sei se ele está vivo, sei deixa lá. Pra lá, deixa para lá. Aí eu mandei para lá e contando, eu falei, escuta, animais não gostam de ficar. Ele faz o seguinte, então, eu sugeri, né? Deixa ligado só quando domingos, né? Sábados, que tem as visitações maiores, ou algumas horas só por dia, pouca coisa, mas não deixa ele com isso aí o tempo todo na coisa. Bom, você acredita que depois ele me respondeu dizendo que depois que eles fizeram isso, o humor do gorila mudou. Que genial. E teve até um gorilinha, nasceu. Olha isso, tava até namorando mais. Que eles não conseguiam tirar o gorilinha. Aí, então você vê, realmente isso é importante para o animal mamífero, principalmente. Então, o barulho é isso, tá? Se a pessoa, por exemplo, você tem que estudar, você tem que se concentrar, trabalhar, é um cara com uma britadeira na rua. Ali, esse pessoal que anda de motocicleta, fazendo entrega e fazendo aquela barulheira, estralando... Esses caras vão ter problema no ouvido, sem dúvida. E na cuca. E na cuca também. Então... para mim já são meio malucos fazendo isso, então, tá? Assim, a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde fez alguns trabalhos epidemiológicos e sabe que... mais ou menos em 2030, 2040, vai ter mais de quase 1 milhão de adolescentes e jovens afetados por problema de ruído ambiental. E de ruído ambiental que eu coloco tudo, né? A música no ouvido, etc. E tal. Então, a gente tem que se ligar nisso e tem que se proteger disso. E os fabricantes idôneos, eles inclusive colocam no celular um negócio que avisa, ó, chegou no top, aparece uma coisa vermelha no volume lá. Ele avisa que vai proteger a gente. Se você quiser continuar, você continua, mas problema teu. Já está mais alto do que é o permitido pelo ouvido, né? Até eletrodoméstico. Tem eletrodoméstico que faz barulhão. Aspirador de pó. Aspirador de pó. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que pensar e proteger nosso ouvido, porque nós no futuro vamos precisar dele quando a gente está velhinho. Entendeu? Professor, tem como retardar, então, a surdez? Tem. Agora, todo mundo com 60 anos, eu estou falando em torno de 60 anos, uns demoram mais, outros demoram menos. Depende, aí vai uma carga genética, começa a perder a audição, começa a ter um declínio. Da mesma forma que começa a enxergar um pouquinho pior. Quando você tem 40 anos. Sim. Certo? 40 e poucos anos você vai botar um óculos para ler. Quem não, né, vai precisar. Aqui, ó. Aqui, também tem aqui, né? Agora, o ouvido demora um pouco mais. Certo? Só que o ouvido, a gente vai falar sobre isso, o ouvido tem um estigma de usar um aparelho de audição. As pessoas Nós não vamos querem, chegar lá, meu. Não vamos chegar lá. O óculos não, o óculos virou fashion. Sim. Né? Você compra um óculos bonito, não sei o que lá, etc e tal. Então, a gente vai precisar usar esse aparelho. E esse aparelho dá estigma. O pessoal acha que está velho, etc e tal. Só que, como eu falei, não adianta a gente chegar com 100 anos de idade com qualidade de vida ruim. Certo? Melhor viver, diz que na moeda italiana está dizendo, melhor viver um dia de leão ou 100 anos como um escravo. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ligar, tem que se ligar e se proteger. E tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, né? Um monte de prevenções que a gente tem que fazer na vida. A gente pode falar isso no próximo bloco? Vamos lá. A prevenção? Vamos lá. Então, meu Deus, derrubei tudo aqui. Pessoal, obrigado por estar aqui, obrigado por permitir que a gente chegue aí na sua casa, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, obrigado mesmo.
Quem está apoiando aqui o programa de hoje é a Ingredientes Salgados. Link dele está aqui embaixo, dá uma olhada, salgadinho bom pra caramba. Daqui a pouco vem pizza aí, professor. Tá bom, Fornale Pizzaria obrigado. vai mandar pizza para nós também. Link deles aqui embaixo, tá? Para quem continuou, obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e no próximo bloco a gente vai aprender como é que a gente faz para preservar a audição. Valeu. Obrigado, professor. Valeu. Vamos lá.